Boa noite a todos. Gostaria primeiramente de agradecer a Deus por mais essa oportunidade, agradecer a presença de cada um de vocês, agradecer também a presença daqueles que não puderam estar fisicamente, mas que estão nos acompanhando à distância. Hoje daremos seguimento aos nossos estudos do Livro dos Espíritos, a obra interminável, aonde paramos na questão número 11, né? Teremos ainda debates sobre o processo de construção desta obra. Falaremos bastante sobre orgulho, egoísmo, falaremos sobre a importância destas questões, da abdicação dessas questões no nosso processo evolutivo. Muito bem, então convido o nosso irmão a soltar o áudio para que possamos iniciar. A imagem está aparecendo, agora sim. Muito bem. Então, boa noite novamente. Vamos dar início aos nossos estudos desta noite. Pode seguir. 3. Escolha dos encarnados. 11. Qual foi o critério utilizado na escolha dos participantes encarnados para a elaboração desta obra? Os participantes possuem um preparo que antecede esta encarnação. Não buscamos perfeição, e sim esforço conjunto, com reformas íntimas e de pensamento, para que pudessem compreender e serem bons codificadores da Boa Nova. Bom, muito bem. Quando falamos dos participantes, neste caso, estamos direcionando também aos codificadores, né? Então, qual foi o critério de escolha das pessoas encarnadas para a participação desta obra? E aí diz que veio com um preparo anterior. E este preparo não significa desenvolvimento intelectual ou moral. Este preparo, muitas vezes, significa coragem. Este preparo, muitas vezes, significa persistência. Os participantes que resolveram dar continuidade, né, dar a complementação do Livro dos Espíritos, tiveram que ter muita coragem, pois sabiam que seriam atacados, sabiam que sofreriam diversos ataques, e sabiam que seria muito difícil elaborar uma obra dessa, sem ter a aprovação, né, de todos os espíritas, de uma forma muito amena. Então, é este tipo de preparo, não propriamente o intelectual, até porque quem responde é os espíritos, então a intelectualidade, ela não precisa ser tão desenvolvida. Entretanto, é necessário coragem para prosseguir, e a coragem faz parte, né, deste preparo. As pessoas vieram com uma certeza de que tudo estava certo e que deveriam seguir. Muito bem, pode prosseguir. 12. Os participantes podem ter sido influenciados por falsos profetas? Conhecemos a veracidade de algo pelo conteúdo. A forma de realização também tem relevância. Falsos profetas fazem bastante alarde, mas não conseguem sustentar a mentira por muito tempo. O simples fato de esta obra ter sido concluída com tanto esforço, dedicação e de maneira despretensiosa já anula essa possibilidade. A construção de uma obra que vem com o intuito de complementação da doutrina pode levantar a suspeita de ter sido constituída, como muitas outras no pretérito, por falsos profetas, né? Mas aí o que nos cabe analisar e observar é principalmente o seu conteúdo. A continuidade, a perseverança, são indícios de que não há uma mistificação, né? Então, a mistificação, ela não consegue se sustentar. Ela causa alarde, ela impressiona pelo intelecto, mas ela vacila em contradições. E o fato desta obra vir realmente como um complemento e não de forma contraditória à obra primeira, isso nos mostra e nos dá solidez do seu conteúdo, né? Nos dá solidez da sua veracidade. Então, são por esses motivos que não apenas acreditamos, como damos continuidade aos estudos de forma criteriosa. Lembrando que, sim, Allan Kardec nos ensinou
através dos seus ensinamentos, que é necessário crivar, é necessário observar, é necessário vigiar. Mas esse procedimento foi realizado em sua construção. Aqueles que estiveram ao lado da construção da obra sabem que ela não apenas foi realizada com critério, e foi realizada com veracidade em suas psicografias ou psicofonias, sempre vigiadas, né? Nunca de forma isolada, permitindo a prévia pesquisa, o prévio estudo dos médiuns envolvidos. Então, por esse motivo, nos causa a certeza, né, de prosseguir e estarmos no caminho certo. 13. Com tantos trabalhadores esforçados, como Chico Xavier, por que a escolha desta equipe imperfeita? Quem disse que esses trabalhadores também não fazem parte desta equipe? A vida não acaba no desencarne, muito menos o auxílio ao próximo. Bom, o fato de Francisco Cândido Xavier ter dado uma grande contribuição à doutrina espírita e participado de outras formas de complementação, né, quando nós falamos das mais de 440, 450 obras de Chico, estamos falando já de algo que veio a complementar a doutrina espírita, né? Não propriamente as obras básicas. Não o faz não ter participado de forma espiritual, né? Então, imagina Chico com o seu cabedal de conhecimento, após encontrar o plano espiritual, será que ele não participou das respostas? Será que ele não participou da construção? Então, essa provocação vinda pelos espíritos, né, na resposta, traz que outros espíritas e outros espíritos podem ter participado, ainda que de forma espiritual, da construção e da continuação deste trabalho. Ou se não pudessem, ao menos teriam impedido ele, vocês não acham? Se o trabalho não fosse sério, ele conseguiria ter sido publicado? Se o trabalho não fosse sério, ele conseguiria ter tomado a propagação que ele está tomando? Então, são questões que vale a pena nós refletirmos. Distância da perfeição. Ao lerem uma obra desta responsabilidade, é natural que os encarnados questionem a veracidade e queiram analisar sua procedência. É importante esclarecermos, através da razão, que todos os encarnados deste orbe, por habitarem um mundo de provas e expiações, estão ainda muito distantes da perfeição. Entretanto, são muito próximos entre si em seu estado evolutivo. Não há diferenças significativas entre um e outro. Todos possuem estados evolutivos similares e as mesmas oportunidades de progresso. Eu gostaria de parar nesse trecho, porque ele é bastante importante, né? Apesar de todos do mundo de provas e expiações serem distantes da perfeição, estarem distantes da perfeição, acho que isso é óbvio para cada um de vocês, né? Eles são similares entre si. Mas aí os irmãos podem perguntar, você está me equiparando com assassino em série, por exemplo? Você está me equiparando com um estuprador? Você está me equiparando a irmãos de menor evolução? Né? Então, quer dizer que o fato de eu estar no mundo de provas e expiações significa que eu estou próximo do estado evolutivo de irmãos de baixa atitude? A resposta é sim. O fato de você não ser um assassino em série, de você não ser uma má pessoa, significa que você está utilizando bem o seu livre-arbítrio. Entretanto, você estar no mundo de provas e expiações significa que necessariamente você ainda tem orgulho e egoísmo, que você tem vaidade, que você propriamente ainda está suscetível a essas tendências, a esses instintos, ainda que não tenha escolhido exercê-los. E temos que entender também que a distância entre exercer e pensar é muito pequena. Precisamos compreender ainda que pareça uma distância imensa entre as pessoas em nível evolutivo na Terra, para a erraticidade isso é muito pequeno. Os grandes saltos, por exemplo, quando falamos de um mundo de provas e expiações para um mundo regenerado, estamos falando de um fato de ter orgulho e egoísmo e praticá-lo em um mundo de regenerado, pouquíssimo orgulho, pouquíssimo egoísmo. Quando falamos do mundo feliz, já não há orgulho,
Então, olha as distâncias, né? Como é necessário lapidar o próprio espírito. Isso nos facilita e exercita a humildade para nós não julgarmos os nossos irmãos, e sim auxiliarmos os nossos irmãos. Porque entender que nós estamos próximos ao seu estado evolutivo deveria nos lapidar ao ponto de auxiliar ao invés de julgar. E tem um detalhe: todos estão hoje em suas melhores versões. Então, quais eram as versões pretéritas? O que acontecia em nossas últimas encarnações? É melhor não saber, né? Pois não? Eu estava aqui pensando, quando falamos de assassino, a gente vê uma situação de forma explícita. Mas me fez remeter a mim e a todos, em quantas situações de formas implícitas, as quais nós deixamos de fazer as coisas e prejudicamos as pessoas, às vezes muito mais pessoas, de uma forma silenciosa do que propriamente uma pessoa que assassinou um. Quando falamos em assassinato, vamos esquecer a questão humana e partir para qualquer questão, né? Se nós analisarmos de forma fria, estamos falando com a grande maioria que não são veganos. Né? Então, quando falamos em assassinato, teoricamente, todos os dias, quando você se alimenta do animal, você está tirando uma alma da terra. Quando falamos em violência, quantas violências em pensamento não são praticadas o tempo todo por nossa cólera, por nossa postura julgatória? Então, é difícil julgar os outros irmãos distanciando eles de nós, eles estão próximos. Você não sabe, e aí vale a pena entender, claro que o livre-arbítrio é importante nesse julgamento, mas será que o irmão que é o assassino foi criado em uma família que deu a ele as condições de não ser? Será que o irmão que é um estuprador, e olha, já tem estudos científicos que mostram isso, tá? Análises psíquicas, será que ele não foi estuprado pelo pai, violentado pela mãe, e essa foi a única referência que ele teve? Tudo bem que existem pessoas que foram violentadas pelo pai e pela mãe e se tornaram bons cidadãos. Aí que está a utilização do livre-arbítrio. Entretanto, a diferença entre saber o que é certo e errado e julgar é enorme. Ao invés de julgar, a pergunta que eu devo fazer a mim mesmo é: como eu posso melhorar a vida do meu irmão? Como eu posso ensiná-lo a não repetir? Como eu posso moldar para que o mundo seja um lugar diferente a ser habitado? Vocês se sentem nesta capacidade hoje de analisar um estuprador, um pedófilo, um assassino, o mesmo critério que você analisa um irmão? Quem se sente pronto, erga a mão. Pois é difícil, é difícil. Principalmente, quer falar, Rui? Gostaria sim, boa noite a todos. Meu irmão, e a respeito, nós estamos próximos dos irmãos que ainda estão próximos da violência. E como nós estamos perante os gênios que aparecem de vez em quando aqui no nosso planeta? De uma forma geral, próximo também. Se aparecem neste planeta, significa que existe em você a capacidade de aprimorar. É claro que existem espíritos missionários, existem exceções à regra, né? Espíritos que já vêm com a capacidade de conduzir a humanidade. Entretanto, de uma forma geral, você tem esta capacidade ser desenvolvida. Você está próximo, se reflete ao seu raciocínio, se é racional a você a teoria que ele descobriu, então significa que faz sentido. Depende do nosso esforço. Esforço e, é claro, da nossa bagagem evolutória, né? Evolutiva. O que nos trouxe até aqui foi a questão intelectual, então nós trouxemos conosco uma bagagem que permitiu que nós possamos utilizar o melhor dela agora, ou é mais a questão moral? Enfim, cada um traz a sua própria bagagem, mas todos têm muito a contribuir. Pois não, irmão Afonso?
É mais uma curiosidade minha, ou uma confirmação da maneira que eu penso, ou não, né? Ou confirmação ou não. Do mesmo jeito que os vários espíritos encarnados estão muito próximos um dos outros, os espíritos desencarnados, inclusive aqueles que nos são mentores aqui dos espíritos encarnados, esses espíritos também estão no nível muito próximo. A diferença entre um mentor e o mentorado encarnado é muito grande, assim, em regra geral, né? Lógico que devem ter pessoas, mentores que são fora de escala, mas em regra geral tem uma diferença grande entre esses espíritos. A única certeza é que um mentor precisa estar acima do estado evolutivo do seu mentorado, né? Ele não pode estar nem no mesmo estágio e nem abaixo. Por que o mentor tem que estar acima? Porque ele tem que ter algo a ensinar, algo a demonstrar, algo a analisar. Então, de uma forma geral, tá? Isso na grande maioria dos casos, o mentor está pelo menos um estágio, um planeta acima do seu mentorado, né? Essa é uma forma que ele tem de contribuir. Então, por exemplo, os mentores do mundo de provas e expiações já estão quase abdicados do orgulho e do egoísmo, porque essas são as duas questões que ele mais tem que trabalhar nos encarnados. Então, para que possam instruí-los, eles têm que estar despidos dessas questões. Mas dificilmente acontece, por exemplo, de haver um mentor puro para um espírito de provas e expiações. Isso eu acho que é até inexistente, a não ser que seja um espírito missionário que está cumprindo alguma missão na Terra, e por isso tem que ter um mentor acima do seu estado para que possa direcioná-lo. Complementando o que o Rui falou sobre a genialidade, esses tempos atrás eu fui pesquisar sobre os gênios, né? O que diferencia eles de nós. Na realidade, é somente o esforço. Eles tiveram quase todos, se você pegar a história dos gênios, eles tiveram uma dificuldade muito grande em inúmeros aspectos. E repetiram aquilo por muitas vezes. E a maioria, o reconhecimento do que eles fizeram, vieram pós-mortem. O esforço, mas também, né? Há de convir que apenas esforço não basta, né? Se você pegar, por exemplo, um cidadão moralizado, mas que não tem o seu intelecto desenvolvido, ele vai trabalhar a sua vida inteira e não vai conseguir atingir um nível de genialidade. Entretanto, ele preparará para a próxima, né? Então, assim, tem que ter esforço, mas tem que ter bagagem, né? A bagagem para a genialidade é muito importante. Vamos falar num mundo em que todos os esforçados acreditavam que a Terra era plana, né? E aí veio um e disse, não, ela não é. Né? Então, essa genialidade, ela exige uma bagagem que antecede a esta encarnação, aliada, aí entra assim, com o esforço. Porque senão nós vamos dar uma falsa expectativa aos irmãos, né? Sejam esforçados que atingirão níveis de genialidade, e isso não é verdade, né? Ser só esforçado não basta. Agora, ser esforçado é o único caminho para atingir a genialidade. Você não será um gênio sem esforço. Entretanto, ser esforçado não garantirá que você será um gênio, pelo menos nessa encarnação. A grande diferença está no uso do livre-arbítrio. Enquanto alguns o utilizam para construir um mundo melhor, com abundância de caridade e amor ao próximo, outros o utilizam para julgar vossos irmãos, esquecendo-se de analisar o conteúdo que poderia aprimorá-los. Nem o Cristo, com todos os seus exemplos de amor, conseguiu agradar a todas as opiniões. Nós, com nossa obra, também não temos essa ilusão. Ainda assim, se pudermos despertar o caminho do bem em algum irmão que se identifique com nossos dizeres, estaremos completamente satisfeitos. Aí entra a humildade do nosso amigo espiritual, né, do nosso irmão espiritual, trazendo que a obra não tem pretensão de agradar a todos. Se nem Jesus conseguiu, quem seria a obra, né? Entretanto,
se ela conseguir ajudar um irmão, algum irmão que ali, ela já terá cumprido o seu objetivo. Então, olha a humildade impressa, né, nesta resposta do nosso irmão espiritual, trazendo, né, que a obra veio para auxiliar alguma alma a evoluir, né? Então, é muito bonito esse trecho que mostra que a grandeza não está na quantidade, mas sim na qualidade daquilo que se trabalha. 4. Consolação. Há mais de 2000 anos, o Mestre Jesus anunciou que seria enviado o Consolador prometido, através do Espírito da Verdade. Bom, esse trecho todos vocês conhecem, né? E os espíritas galgam muito a sua força neste trecho. Então, será enviado o Consolador prometido, né? E aí os espíritas tomaram por verdade que o Consolador prometido e absoluto é o Espiritismo. Vamos ver se é? Pode seguir. Foi uma forma parabólica de dizer-nos que assim estaríamos amparados. E apesar de muitas verdades não terem sido ainda reveladas, elas o seriam de acordo com nossa evolução. Refleti. Ficaríeis vós desamparados por 1857 anos até a chegada da doutrina dos espíritos? Sois perfeitos ao ponto da desnecessidade de atualizações? Bom, então quer dizer que Jesus informa lá no ano 0 que será enviado o Consolador prometido, e a humanidade fica completamente desamparada por 1857 anos até a chegada do Livro dos Espíritos. Todo mundo que viveu de 0 a 1857 ficou sem anjo da guarda, sem auxílio, sem informação nenhuma que o leve à evolução. Isso é sensato? É sensato pensar que Deus, dentro da sua infinita misericórdia, não resguardou a Terra por 2000 anos? E que aí vem a minha obra, a sua obra, para consolar toda a humanidade e reparar as arestas desses 2000 anos de erros de Deus? Não, Deus não erra, né? Sabemos que Deus é perfeito. Então ele enviou outros consoladores durante este período, outras formas de amenizar. Tivemos em 300 e poucos Santo Agostinho, que nos trouxe tanta cultura, tanta sabedoria. Tivemos tantos outros que passaram e deram o conforto à humanidade para que ela pudesse ter a sua compreensão, até chegar ao ponto de, sim, vir o Espiritismo para complementar esta compreensão. Mas não é o bolo, né? É a receita do bolo, não é o bolo pronto, né? O Espiritismo, ele vem para auxiliar, da mesma forma que você falaram, o que eu devo fazer para ter uma vida saudável? Diversas coisas, não é só uma. Se eu falar exercício físico, tá bom, é verdade, só que alimentação também é importante, uma noite de sono bem dormida é importante, o equilíbrio mental é importante, então uma somatória de fatores que levam você a ter uma vida saudável. Consoladores são diversos que tem, o tempo todo, a Igreja Católica traz consolos, o evangelismo traz consolos, as boas ações humanitárias trazem consolo, então são diversas, pois não, irmão Rui? Meu irmão, não houve uma conotação na primeira obra que teve a comunicação do Espírito da Verdade com essa que Jesus disse no início, quando houve seu desencarne, que enviaria o Espírito da Verdade? Não, teve uma afirmação, mas é necessário saber interpretá-la, né? Entendemos o Espírito da Verdade, ou o Espírito de Verdade em alguns trechos, como Jesus, né? O Espírito mais próximo da verdade e das mensagens de Deus. Entretanto, foi dito sim, que o Espiritismo veio para complementar este consolo. Não foi dito em momento algum que é o único e exclusivo consolo da humanidade, que é a única regra a ser seguida. A única regra a ser seguida, categorizada, são os mandamentos. Não tiveram outras. Porque os mandamentos veio de um arcanjo, mensageiro de Deus. E aí, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Agora, as outras obras vieram e vêm para somar esforços. Então, não haveria espiritismo se não houvesse a construção da Bíblia.
Como existiria o Espiritismo? O Espiritismo é galgado na Bíblia. Pega o Evangelho segundo o Espiritismo. 90% deles são trechos bíblicos. Isso não tira o valor do Espiritismo, pelo contrário, complementa, porque a religião não pode, não deve e não irá causar a divisão. A religião é um dos meios para chegar até Deus. Então, se nós tivermos essa parcialidade de acreditar que a nossa é a verdadeira, nós estamos sendo falsos. A religião é um meio. O Espiritismo é um meio que, ao meu ver, é o mais completo? Sim, não vou mentir, é sim. Porque ele casa mais com a razão, tem o pilar filosófico, tem o pilar científico, não é apenas a religião. Entretanto, não é o único. Quantos ateus, e olha que ser ateu sofrerá grande impacto no seu desencarne quando perceber que existe, né? Mas quantos ateus que não fazem mais bem do que padres, palestrantes, pastores ou profetas? Então, vale a pena nós refletirmos sobre os ensinamentos de Deus, e não propriamente sobre os caminhos de conduzi-lo ou de chegar até ele. Porque são tantos os caminhos, quem somos nós para traçar a verdade? Né? Então, é nesse sentido, irmão Rui, o Espiritismo veio sim para complementar o consolo prometido. Só que o consolo prometido esteve o tempo todo ao lado de todos os irmãos que estiveram encarnados na Terra. Não houve um tempo sequer sem o amparo. Entretanto, o sofrimento houveram em todos, e continuará havendo até que a Terra evolua. Por que continuará havendo e por que houveram em todos? Pegue na própria época de Jesus, onde estava lá o Espírito de verdade encarnado na Terra, pregando o bem, ele morreu de forma fácil. Então, quer dizer, o milagre acontecendo, sendo exemplificado, sendo demonstrado, o homem foi crucificado. Os outros que vieram após ele, os que a Igreja Católica considera santos, né? São Lourenço, grelhado, Paulo, decapitado, Pedro, crucificado de ponta cabeça, e assim sucessivamente. Então, o mal, ele existe o tempo todo na humanidade. Entretanto, o bem também. Então, esse consolo, ele vem o tempo todo para resguardar os encarnados. É claro que existem mudanças energéticas, né? Existem mudanças culturais. O Espiritismo foi uma grande mudança cultural, onde a Terra partia apenas para uma fé cega, uma fé de um Deus impositivo, né? Veio para uma fé raciocinada. Então, sim, foi uma grande mudança energética no planeta, mas não foi a única. E não será a última. Pode seguir. Ao refletir sobre estas questões, podereis concluir que Deus esteve cuidando de nós o tempo todo, através de muitos tipos de manifestações na história, utilizando-se de pessoas e ferramentas para propagar amor, paz e evolução. O Espiritismo é mais uma dessas ferramentas. Então, além de não ter sido a primeira, não será a última e muitas outras virão. É importante, como espíritas, a realização da unificação, jamais a segregação dos meios de alcançar a Cristo e a Deus. Alguns valores transcendem épocas, ultrapassam fronteiras e independem de religião. Estes são a forma mais adequada para alcançarmos o caminho do progresso. Que o amor possa ser suficiente para abrir mão do vosso orgulho e egoísmo, e que possais enxergar um pouco além do que a doutrina vos propõe. Fora da caridade, amor, paz e resignação, jamais haverá salvação. E fora da humildade, não haverá evolução. (14) O Espiritismo é o Consolador prometido? É apenas a receita do bolo, não os ingredientes, muito menos o bolo pronto. É um caminho que depende exclusivamente de esforço para alcançar o objetivo. Bom, esta analogia com uma receita, né? Ela ficou bastante fácil de ser interpretada por todos vocês. Então, é a receita de como eu devo fazer o bolo. Se você estudar o Espiritismo em sua forma básica,
de uma forma atenta, você entenderá que tem tudo ali, né? Abdicação do orgulho, do egoísmo, despertar da humildade, amor ao próximo, caridade despretensiosa. Entretanto, os ingredientes estão em cada um de vocês, né? E o esforço é que vai fazer com que vocês façam um bolo, né? Muitas vezes, quando nós vamos fazer um bolo, nós não acertamos de primeira, né? Nós erramos, o bolo não cresce, ou ele queima, ou ele fica mal cozido, enfim, aí até chegar no momento em que nós aprimoramos e a receita fica boa. Da mesma forma é com a existência, né? Então, vamos utilizar os ingredientes que Deus nos deu através da nossa bagagem para aprimorarmos a nossa forma de criar, né? De realizar esse bolo. Depois que tiver o bolo pronto, vamos compartilhar, porque comer um bolo sozinho é muita coisa, né? Vamos dividir, compartilhar, né? Melhor, compartilhar com os nossos irmãos, para que todos tenham a oportunidade de experimentar um pedaço. O irmão Rui até me corrigiu mentalmente aqui, e eu gostaria até de reforçar essa correção. Existe uma grande diferença entre dividir e compartilhar, tá? Vamos explicar. Quando eu divido é o seguinte, eu tenho 2 maçãs, eu divido, né? Você fica com uma, eu com uma. Então, vamos lembrar o que Jesus fez. Jesus não dividiu o pão, Jesus compartilhou o pão. Quando eu compartilho, não falta, aparece mais, né? Então, essa é a diferença. Precisamos compartilhar o amor e não dividir. E esse é o nosso exercício. E a diferença dessa figura de linguagem faz com que nós possamos aplicar na nossa vida, né? Não dividir o nosso tempo, compartilhar o nosso tempo. Não dividir o nosso amor, compartilhar o nosso amor. Pois não? Em relação ao texto, eu fiquei intrigado com a palavra exclusivamente de esforço, que eu acho que é necessário, que está no fim do parágrafo anterior, né? É necessário caridade, humildade, resignação. Então, não basta só o esforço. Acho que esse exclusivamente esforço leva muito para uma questão somente racional. Não está um pouco exagerado esse termo? Bom, você me deu uma oportunidade maravilhosa, irmão Afonso. Como você conquista essas outras faculdades que você acabou de mencionar sem esforço? Concordo plenamente, mas se você não procurar saber o que são essas qualidades e como essas qualidades funcionam, só o esforço não bastaria. Por isso que eu acho que o exclusivamente é muito forte. Não, eu reforço absolutamente essa afirmação. É exclusivamente, porque para ser humilde eu preciso me esforçar. Para entender que eu preciso da humildade, eu preciso me esforçar. Para ser caridoso, eu preciso me esforçar. Para ser amoroso, eu preciso me esforçar. Você não garante nenhuma qualidade ou nenhum outro atributo sem necessariamente passar exclusivamente pelo esforço. É por esse motivo que o esforço é tão importante, né? Porque, basicamente, o esforço acaba sendo o meio e não o fim, né? Eu me esforço para algo, eu não tenho algo para me esforçar, né? Eu me esforço para algo. Então, pelo esforço ser o meio do caminho, ele garante que eu possa conquistar todas as minhas qualidades, né? Então, olha que interessante, existem alguns filósofos modernos que colocam, por exemplo, a coragem, né? A coragem garante todas as outras qualidades, né? Existem essas menções. Sim, mas para ter coragem eu preciso me esforçar. Quer dizer, o esforço ele está implícito em todas as questões. Bem observado por você, irmão Afonso, mas não tem como adquirir nenhuma dessas qualidades sem estar se esforçando ou ter se esforçado no pretérito. Nota. Esforce para me entender. Pode seguir, meu irmão. Com certeza. Disse Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade vos livrará. Aquele que tem ouvidos, ouça. Portanto, Consolador, no sentido de libertar-nos das inverdades, conduzindo-nos para o verdadeiro caminho, sem subterfúgios de buscarmos a verdade pelo que nos convém.
Bom, eu tive uma avalanche de pensamentos corrigindo esta frase. Eu vou pedir para o irmão Luiz explicar. Conhecereis a verdade vos libertará. Todos corrigindo ali por pensamento, e está escrito livrará. Mas há um motivo de estar escrito livrará. Originalmente é livrará. Pode explicar, irmão Luiz Adelar? Eu só posso pensar que o livramento, assim, ele tem, assim, a nossa submissão à vontade de Deus. Se eu estou me esforçando para conhecer a verdade, que eu me sinto liberto, é porque Deus permitiu que eu pudesse me esforçar, me deu as condições para que eu pudesse me esforçar para me livrar. Mais ou menos isso, talvez. Exatamente. Agora, a verdade, ela nos livra. Todos eu acho que estão de acordo com isso. Mas nos livra de forma mansa ou nos livra de forma dolorosa? Será que nós estamos preparados para enfrentar todas as verdades, especialmente as nossas? A verdade é dolorosa. A verdade nos tira da zona de conforto. A verdade em que nós analisamos em nossa consciência é a nossa tela mental em vida, né? Acho que vocês já devem ter ouvido falar sobre a tela mental, né? Quando você desencarna, você se depara com uma tela mental onde você vê tudo que você fez de bom e o que você fez de ruim. Geralmente os filmes são de terror no mundo de provas e expiações, né? Então, será que analisar essa tela mental de forma criteriosa em vida fará com que você se orgulhe das suas ações no seu dia? Aí você pode dizer, não, mas eu tive um dia normal, meu dia foi ótimo. Como que eu posso dizer que eu não fui uma pessoa devota, né? Como eu pude dizer que eu não fui uma pessoa destinada às leis de Deus? Analisa com carinho. Quantas vezes você julgou os seus irmãos por pensamento? Quantas vezes você não foi tomado pelo julgamento, pela fúria, pelo orgulho, pelo egoísmo? O seu dia, por exemplo, teve 12 horas até agora. Dessas 12 horas, quantas você destinou à matéria e quantas você destinou ao espírito? Então, quando você analisa de forma criteriosa, você vai ver que nós somos, principalmente quando encarnados, seres completamente materializados e egoístas. Nós dedicamos todo o nosso dia para ganhar dinheiro. Esse dia dedicado pela matéria, à noite, é a instrução que nós passamos aos nossos filhos, então eles estudam para ter uma profissão e ganhar dinheiro. Então, no final da história, eu tenho a capacidade, durante uma semana, de praticamente obrigar o meu filho a ir à escola, ou instruí-lo a ir ao trabalho, e não tenho a capacidade de pedir que ele vá 1 hora na missa, ou que vá 1 hora ao centro, ou que assista uma palestra, ou que vá a um culto, onde ele quiser. Quer dizer, quanto eu dedico a Deus e quanto eu peço a Deus? Já fizeram essa contabilidade? Então, você está na estrada. Seu carro vai... Você tem que dar uma freada que o seu carro vai colidir. Deus me ajuda. Você pega uma enfermidade. Deus me ajuda. Você precisa passar numa prova. Deus me ajuda. Você numa entrevista de emprego. Deus me ajuda. Agora, quanto você dedica a ele? Imagina se Deus tivesse um senso de justiça aprimorado, igual os encarnados, assim, eu só dou aquilo que eu recebo. Acho que não teria um encarnado na Terra. Olha o tamanho da misericórdia de Deus, né? Que nós damos tão pouco a Ele e Ele tudo nos dá. Porque a maioria dos encarnados ainda fazem prece de forma errada. Prece não é pedir para Deus. Prece é agradecer a Deus. Você não precisa pedir para Deus. Deus vai conceder tudo aquilo que for do seu merecimento. E não propriamente da sua vontade. Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa enferma
num leito de hospital, e eu peço a Deus para que salve a vida dele, não. Tem que colocar a vida dele nas mãos de Deus, para que Deus faça o melhor para ele. E se for o melhor para ele sobreviver, ele pode estar com uma morte cerebral que ele vai sobreviver. Agora, se for o melhor para ele desencarnar, ele vai desencarnar. E eu tenho que agradecer a Deus pela sua decisão. Isso é fé. Distante de um mundo de provas e expiações, mas é a verdadeira fé. Ou você acha que Deus não tem melhores condições de definir o destino das suas criações do que você, que é uma criação dele? Isso sem contar quando eu me revolto com Deus, né? Que Deus não deu aquilo que eu gostaria. Nós ensinamos aos nossos filhos a não fazerem birra, né? Não é isso? Não faça birra, não se jogue. Mas quantas vezes que nós não fazemos birra a Deus, com Deus? Então, por exemplo, Deus tira o meu companheiro, a minha companheira, Deus tirou, porque fez isso, era uma pessoa tão boa. Será? Será que Deus não fez o melhor para ele? Será que eu não estou sendo egoísta? Então, para vocês entenderem, meus irmãos, um espírito, por exemplo, evoluído, não só acata as decisões de Deus, como aplaude. Porque não há nada mais confortável que Deus decidir por você. Porque todo o resto é o seu livre-arbítrio. Entendendo que as passagens pela Terra são momentos, instantes no mundo material, e que seu espírito tem uma tendência e um objetivo de alcançar a evolução da perfeição, será que Deus não pode abreviar esse trajeto? Se ele decidisse, você já seria um ser perfeito. Só não é porque utiliza o livre-arbítrio, que também é uma decisão de Deus, diga-se de passagem. Pois não, irmão? Eu estava aqui pensando na oração do Pai Nosso, que nós rezamos o tempo todo, e ela simplesmente repete isso que nós estamos falando agora, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Rezamos todos os dias praticamente e não observamos a profundidade disso. Vamos analisar a oração do Pai Nosso, trecho a trecho, e debater sobre ela. Começa aí, Paulo. Fala o primeiro trecho da oração. Boa noite. Pai nosso que estais nos céus. Só um minuto. Então, essa primeira analogia já mostra a distância de Deus para nós. Eu estou aqui, ele está no céu. Mostra que eu sou o menor, submisso a Deus. Pode seguir. Santificado seja o vosso nome. Santificado seja o vosso nome. O seu nome está acima de tudo, acima de todos. Mostra, a oração já começa com um ato implícito e explícito de humildade. Pode seguir. Venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino. Seu reino está e que eu consiga atingi-lo, que eu tenha a capacidade e o merecimento de atingi-lo. E para isso eu preciso que você esteja me orientando. Para isso eu preciso que você esteja me guiando. Para isso eu preciso que você esteja me amparando. Mostra o amparo, a necessidade do amparo de Deus em nossas ações. Seja feita a vossa vontade. Aí é pesado. Não se esqueça que quando você faz a oração do Pai Nosso, você está pedindo que seja feita a vontade de Deus. A vontade de Deus não significa que é igual à sua. A vontade de Deus não necessariamente é idêntica à sua. Pelo contrário, muitas vezes ela não é, entretanto, é o melhor a ser feito. Assim na terra como no céu. Esteja eu encarnado ou desencarnado, não importa, que seja feita a sua vontade. Você saberá com certeza guiar os meus passos melhor do que eu mesmo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Enquanto eu preciso da matéria para sobreviver, me dê. Entretanto, me dê a matéria que eu necessito. Algo simples como o pão. A oração tem o ouro nosso, nos dai hoje, ou é o pão nosso?
Então, algo simples, que eu precise do básico, aquilo que for necessário para a minha sobrevivência. Não me deixe faltar isso, porque eu preciso da matéria para evoluir. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu não estou abrindo a Deus a hipótese de ofender. Eu estou categorizando que eu ofendo. Então, perdoai as nossas ofensas. Eu ofendo, é uma afirmação. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, eu estou categorizando que eu irei perdoar aqueles que ofendem, porque eu também ofendo. Então, Deus, me perdoe que eu irei perdoar. Me perdoe que eu estou perdoando. Então, são duas afirmações, não é uma possibilidade. Perdoai as nossas ofensas. Eu ofendo. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, por eu estar perdoando e dando exemplo do perdão, eu mereço o seu perdão. E quando eu faço essa oração, eu te pergunto, você está dando exemplo do perdão? Então, como você espera o perdão de Deus? Pode seguir. Não nos deixeis cair em tentação. Ou seja, serei tentado o tempo todo na matéria, no orgulho, no egoísmo. Não nos deixei cair em tentação. Permita que eu consiga ter a resistência para não sucumbir a essas tentações que o tempo todo me abordam. Mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal, porque o mal existe. Ele está ao nosso redor e principalmente dentro de nós. Nos livre dele, para que possamos caminhar sentido a nossa evolução. Ou seja, Não, o final original é amém. Que significa que assim seja, na visão espírita. Então, exatamente essa, né, a oração que Jesus nos ensinou e que Jesus fez para o seu Criador. Jesus fez para o seu Pai, mas que não é Pai de Jesus, é Pai de todos nós, né? E neste momento, nesta oração, Jesus não apenas demonstrou a sua humildade, como demonstrou a sua inferioridade, como demonstrou a sua materialidade e nos ensinou a fazer o mesmo. A diferença é que Jesus cumpria todas as etapas dessa oração. Jesus realmente perdoava, Jesus realmente não se tentava com as questões mundanas, e o nosso convite é fazer o mesmo. Despirmos-nos do nosso orgulho e do egoísmo é um processo de desconstrução muito doloroso. Tal enfrentamento nos remete ao autoconhecimento. E isso nos tira da posição de vítimas para a posição de autores do nosso destino. Tira-nos da zona de conforto e mostra-nos que somos responsáveis por todas as nossas escolhas nesta e em outras existências. Bom, é um trecho bastante forte, né? Porque quando nós enfrentamos a verdade da forma que ela é, nós deixamos de ser vítima do nosso destino e passamos a ser autores. Isso é muito sério. Hoje, o que eu vejo, eu gosto. Eu gosto daquilo que eu sou. Eu gosto do que eu me tornei. Se eu gosto, tudo bem. Mas eu gosto ou me acomodo? E se eu não gosto, eu não posso esquecer que esta pintura foi feita por mim. A minha vida é uma construção da minha própria autoria. Muitas vezes eu não tive as ferramentas adequadas, eu não tive o pincel, eu não tive a tinta necessária para realizar esta obra. Entretanto, com esforço, eu terei tudo aquilo que eu preciso e traçarei a minha própria tela. Então, nós deixamos de ser vítimas e passamos a ser autores, através do livre-arbítrio, do nosso próprio destino. E essa é a nossa existência. Deus nos deu o livre-arbítrio como supremo para que pudéssemos traçar a nossa estrada de evolução. Pode seguir. O Espiritismo ensina-nos que nada é ao acaso. Tudo é providência divina para nossa evolução e progresso. Hoje somos melhores que ontem,
e estamos em nossa melhor versão. Somente o amor e a caridade despretensiosa nos tornarão pessoas melhores. O consolo está na compreensão e na aceitação de que somos seres falhos e em construção, e de que tudo sempre dependerá de nosso esforço e resignação diante das adversidades da vida. Pois é. O nosso esforço, resignação, resiliência e dedicação diante das adversidades da vida. As adversidades da vida existiram, existem e existirão. Como reagimos a ela é que definirá o nosso passo diante do nosso progresso ou não. Outro ponto traçado e trilhado nesse trecho, né, foi o autoconhecimento, né, é algo também essencial diante da nossa evolução. Se nós não nos conhecermos, como nós poderíamos nos aprimorarmos? O autoconhecimento é o primeiro passo da lapidação. Se eu não conheço as minhas falhas, os meus equívocos e aonde eu preciso melhorar, certamente não irei. Então, o processo de autoconhecimento, que entra no tripé, né, entra na parte filosófica da doutrina, entra na parte da instrução, da busca intelectual, da busca do aprimoramento de si mesmo, na abdicação do orgulho e do egoísmo, porque eu não consigo me conhecer se eu não começar a olhar a consciência ao invés da conveniência. Tudo isso faz parte do meu processo evolutivo e certamente me leva a uma evolução. Pois não? No trecho que eu estava lembrando, no início lá, fala que temos ouvidos de ouvir. Esse ouvido de ouvir está remetendo para que a gente possa escutar essa voz da consciência e promover a nossa mudança? Seria nesse aspecto? Também, mas não apenas da consciência. As que vêm de fora também. Eu preciso estar apto a ouvir aquilo que me causa evolução, e não apenas aquilo que eu quero. As críticas construtivas, os conselhos bons, porém muitas vezes dolorosos, que vêm para a minha construção. Assim como os nossos irmãos espirituais fazem o tempo todo com a gente. Nos falam coisas duras, mas que, quando analisamos de uma forma muito minuciosa, entendemos que são importantes para o nosso progresso. Então, a de dentro e a de fora. Pois não, irmão Afonso? Eu acho que não teremos tempo de discutir mais profundamente a questão, mas pelo menos uma pergunta mais rápida. Algumas correntes espíritas insistem em levantar prováveis encarnações anteriores de pessoas atuais ou encarnações posteriores dos primeiros cristãos. Existe uma utilidade nesse conhecimento, nesse levantamento? Bom, não é um assunto muito filosófico, porque a resposta é muito simples. Cite nas obras básicas onde há essas remetências. É absoluto. Inclusive, algumas coisas que a gente vê, quando vai pegar a história dos dois personagens, fica muito claro que não poderiam ser o mesmo espírito. Como, por exemplo, Paulo e que é o Lutero, né? Paulo e Lutero, a história de Lutero, ela nega completamente a passagem de Saulo para Paulo. Então, são coisas, no meu entender, não tem a menor utilidade a gente ficar especulando quem são ou quais as encarnações de algum espírito. É por isso que é importante nós sempre discriminarmos as afirmações espíritas das afirmações dos espíritas. São coisas distintas. Afirmações espíritas são aquelas que constam nas obras básicas. Dos espíritas é de qualquer ser humano que escolheu o espiritismo por simpatia e que aí faz a afirmação que quiser. Uma coisa que eu posso garantir é que espírito sério algum dirá o que você foi no pretérito, ou algo que não venha para construir ou somar.
como, por exemplo, saber encarnações anteriores que não agregariam em nada, a não ser causar uma confusão mental, como causou em você ao fazer essa comparação, né, que você sabe pela sua consciência que não tem sentido. Então, não se preocupem com isso, se preocupem mais em entender o que os bons espíritos que passaram na Terra vieram nos ensinar. Assim, já dentro do nosso horário, vocês conhecem a nossa pontualidade, gostaríamos de agradecer a Deus por mais essa oportunidade, agradecer a Deus pelos irmãos que aqui participaram, agradecer a Deus por todos aqueles que se esforçam para encontrar a sua evolução. Uma boa noite, até quinta-feira, se Deus quiser.